Olá, sejam todos bem-vindos à nova temporada do quadro Histórias de Sucesso. Esse quadro tem o intuito de contar histórias campeãs de pessoas do nosso dia a dia aqui em Areal. A minha convidada de hoje atende por vários nomes: Maria da Ronda, Maria da Latura e agora Maria, mãe do prefeito. Quantas Marias, né, em uma só? Muito obrigado por ter aceito o convite. Nada, eu que agradeço, né, poder participar e espero poder motivar muitas pessoas. Que bom, Maria. Obrigado por receber a gente na sua casa, né? Sua casa, que geralmente a nossa casa é o nosso altar. Estou muito feliz de ter aceito o convite. A gente tem vários assuntos para tratar. É natural de Cebolas. Eu nasci em Cebolas, né, em Confidência, que é distrito de Paraíba do Sul, aqui próximo. Nasci no sítio dos meus avós maternos. Sim. Aí você veio para Areal com quantos anos? Eu vim para Areal aqui para Manuel Fernandes, a nossa rua aqui, com 4 anos. Aqui para a estação? Para a estação. Como era, Maria, na época, a estação aqui? Então, na época, outro dia eu estava até pensando sobre isso. Tinha a estação, Sim. Tinha mais uma casa aqui, a casa aqui que hoje mora o Marcos Demater, que era uma casa da estação, uma casa antiga, né? Tinha mais umas 2 casas. Lá em cima eu morei nessa casinha, nesta casa aqui. Tinham 3 casas legal. iguais. Vou mostrar para quem está em casa como era a casa da Maria na época. E essa era a casa que você passou a maior parte da sua infância. Era a casa que eu passei a maior parte da minha infância. Tá. A rua era de chão, estrada de chão, né, lama mesmo. A gente ia para a escola e era um pouquinho complicado. Hoje eu sei como, né, quando as pessoas falam que moram mais afastadas e reclamam da lama. E na minha infância era a rua, quando chovia, era bem complicado. Não tinha casas, na rua de cima aqui não tinha casa não. Sim. Só tinha 3 casinhas lá na entrada do Buraco de Sapo, mais uma que é do Luizinho, até do Luizinho do Pastel, Sim. Nosso amigo vizinho. Tinha uma outra que morava a Alenir. Enfim, umas 4 casas lá para cima, 5 só. Entendeu? Do lado, quem está subindo, do lado direito. Do lado esquerdo não tinha casa nenhuma. A gente subiu o morro, descia o morro escorregando em casca de coco, eu e minha irmã. Infância normal. Tinha os bois de seu Ari. Quem morava nessa casa, Maria? Morávamos eu, meu pai, Sim. a minha mãe, meus 2 irmãos e a minha irmã, Lourdes. Depois, isso quando a gente veio de Cebolas, né? Há um tempo depois, a minha mãe se separou. Aí ficamos nós com ela. Daí um tempo ela foi viver, meu padrasto veio viver com a gente. Eu era bem pequenininha. E minha mãe teve mais uma filha, que era a Patrícia, que veio falecer com 22 anos, né? Então eu fiquei boa parte da minha infância nesta casa. Tem outra foto aqui que eu posso te mostrar, que eu separei. Essa aqui é da minha infância ali, ó. Olha, vou mostrar. Olha que linda. Mais uma. Quantos anos, Maria, nessa foto? Aí nessa foto eu tinha uns 12, 13 anos. Eu era magrinha e alta. E aí Maria, onde você estudava? Eu estudei. Quais foram os colégios? Da primeira à 4ª série, eu estudei no Mariano Procópio. Tá. Inclusive, a diretora era a dona Dilma Hábito. Dona Dilma. Dona Dilma, na época que eu estudei da primeira à 4ª série. E depois a gente fazia de 5ª a 8ª no Machado de Assis. Época também que era seu Newton Hábito, falecido Newton Hábito, diretor. Estudei com Rosemary Hábito. Não vou falar o nome das professoras todas. Márcia, a Gueca me deu aula de ciências. Que legal. Vamos recordando aí, porque eu vou esquecer o nome de algum professor. Foi uma época muito boa, eu fiz até a 8ª série. Você era boa aluna, Maria? Não era muito boa em matemática, né? Não sei se Rosemary lembra. Mas aí estudei no Machado de Assis até a 8ª série. Sim. Depois eu passei para estudar à noite, que o Lilinho com seu Nelson Ábido, eles criaram em Areal, à época, era a Associação dos Produtores Rurais de Areal, Sim. Que era num prédio antigo na ilha. E eu trabalhei lá 2 anos e pouco. Aí eu passei a estudar à noite, fiz normal, mas saí no 2º ano normal, para casar, porque o meu noivo, ele era de Bem Posta e trabalhava
para cima de Teófilo Otoni, na divisa de Minas com a Bahia. Sim. Eu morei num lugar chamado Mucuri, bem interiorzinho. E morei em fazendas lá, só para você ter ideia, era 3 horas de estrada de chão. A gente saía do asfalto, 3 horas de estrada de chão de caminhão. Caramba. Meu sogro tinha marcenaria e carpintaria aqui, o seu Sim. João Lima. E ele comprava a mata fechada lá, né, madeira, e a gente tirava lá e mandava para cá, para carpintaria. Então eu morei em fazendas lá durante 1 ano e meio, mais ou menos. Isso foi logo assim que eu me casei. Casou quantos anos, Maria? Eu casei com 19. Estava completando 19 anos, Uhum. mas era uma criança, a gente era bem imaturo. Casei e fui morar lá nas fazendas lá e aprendi muito. Foi um aprendizado, Sim. porque hoje, há pouco tempo que eu vinha saber que esse local que eu morei é conhecido como o Vale da Pobreza. É uma região muito pobre, muito carente. Então eu voltei de lá, eu voltei outra pessoa. Eu tive uma experiência lá, assim, de conviver com pessoas muito carentes. E isso me fez ver o mundo de outra forma, a gente muda os valores. Sim. E aí eu voltei para Bem Posta, a minha casa era em Bem Posta, junto à carpintaria lá do meu sogro. Depois fomos para Vassouras, porque meu sogro era construtor civil também. Uhum. Então ele pegava a obra, né? Ele pegou uma obra em Vassouras, morei em Vassouras. E depois eu tive meus filhos, nasceram em Vassouras. O Guto e a Bela nasceram em Vassouras. Aí fiquei lá um tempo em Vassouras. Depois morei em Rio Claro, que é uma cidadezinha próxima à Volta Redonda, também. Sim. Com obra, meu sogro tocando obra, a gente junto, trabalhando. Nossa, junto. Viajado, né? Conhece muito lugar, depois eu fui para Ubatuba, morei no litoral de São Paulo, Ubatuba, na cidade. Sim. Morei numa chácara com meu sogro, depois nós compramos uma chácara próxima, morei era vizinha dos índios, dos caiçara, né? Então meus filhos na infância, a gente conviveu muito com eles. Lá dentro, era bem próximo à mata, né? A gente tomava banho no rio, era tipo assim, de 2 às 4 da tarde, que no verão é muito quente. Sim. Eu ia para o rio com as índias, com as crianças, a gente ficava dentro do rio, porque é aquela água que sai de dentro da mata que você vê o fundo do rio, né? E aí morei um tempo em Ubatuba, até que meu sogro resolveu, ele já gostava muito de ir sempre ao Mato Grosso, a passeio, e ele decidiu ir morar lá. E quando ele tomou essa decisão de ir morar no Mato Grosso, o Augusto, que era o meu marido, pai dos meus filhos, decidiu voltar para Areal. Então, nisso já se passaram 10 anos. Eu estou, assim, contando rápido a história, né? Aí a gente resolveu voltar para Areal. Porque aí pro Mato Grosso, ele não quis. Eu voltei a morar em Areal, eu vim morar a princípio na Delícia. A primeira casa que eu morei quando voltei foi na Delícia. Aí voltei já voltei com meus 2 filhos pequenos. Morei na Delícia ali um tempo. E depois, logo assim, passou pouco tempo, a gente se separou. Nós nos separamos, eu fiquei com meus 2 filhos pequenos. Qual era a idade das crianças? Na época o Guto tinha 7, a Belinha tinha 5. Caramba. Eles eram bem pequenininhos. Aqui eu ainda estava casada nessa foto. Ah, olha a Bela. Sua mãe, né? Minha mãe. Deixa eu mostrar aqui. Bela. Foi. Isabela só cresceu, né, Maria? Só cresceu. O rostinho? Só cresceu. Não vejo ainda, né? Tem essa aqui também que eu separei que é muito bonita, olha. Mostra essa, que essa aqui é linda. Olha que legal. Caramba, que legal. Quantos anos, Maria, que ela tinha aqui? Aí ela era bem pequenininha, acredito que uns 5, 6 aninhos. Era. Aí eu me separei e eu já vendia produtos de limpeza, vendia Natura. Estava começando, né? Aí eu comecei a vender, ainda estava casada. Aí me separei e aí eu me dediquei, eu andava Areal inteiro vendendo Natura e produtos de limpeza. E reconheço assim, que muitas pessoas compravam, eu sentia que compravam para me ajudar. Era a única fonte de renda, era sua? Sim, porque aí eu assumi as crianças e era tudo por minha conta, aluguel, né? Aluguel, educação, tudo. Manter as crianças ficou comigo. Sim. E aí eu tinha que trabalhar muito. E o período que eu trabalhava era o período que eles estudavam à tarde. Eu colocava eles na escola de 1 às 5, e era a hora do sol quente mesmo, que eu tinha que sair para vender. E aí todo mundo sabia da minha história, porque eu sempre fui de conversar muito, e
Aí sabiam, muita gente comprava. Eu senti que tinha pessoas que compravam sem, que não precisava. Eu percebia que era só para me ajudar. E aí eles foram estudando, eu fui tocando minha vida e fiz um consórcio, comecei a pagar consórcio de uma motinha, porque eu andava a pé, de ônibus, de bicicleta, de carona, então era difícil para rodar Areal inteiro. E eu sempre fui assim, quando eu pego alguma coisa, eu pego para fazer mesmo, de verdade. Eu colocava uma mochila, 2 bolsas, descia no ponto final dos portões, Nossa. voltava a pé, ia para Alto Pará na época, tinha ônibus circular, descia o Alto Pará todo vendendo, ia para o ponto final do Gabi, voltava vendendo. Então, assim, graças a Deus, vendia muito. Ganhei alguns prêmios da Natura, né? Final de ano, a gente tinha alguns jantares no Copacabana Palace, agora me recordando, porque eu consegui ser a 3ª vendedora de Natura, ganhei 2 anos seguidos, competindo com Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto, Três Rios e Paraíba. Eu fiquei 1 ano, fiquei em 2º lugar e no outro em 3º. Foi quando eu ganhei esse jantar, um no Sheraton e outro no Copacabana. Fala-se, né? E aí fui tocando a vida. Pode não, que a história é tão boa, eu tô entretido. Maria, antes dessa parte boa das vendas, quando você começou a vender, né? Tinha as 2 crianças muito novas, pagando aluguel, educação, roupa, comida e tal. Como é que era o lance de grana nessa época? Era muito difícil. Era muito difícil. Eu trabalhava muito para não deixar faltar nada para eles, né? Tá. E não é fácil, porque viver de comissão, então você nunca sabe quanto você vai vender, quanto você vai dispor ali. Tinha pessoas da família que me ajudavam, às vezes, faltava dinheiro para pagar boleto, eu pegava emprestado com meu padrasto, com meu cunhado Zé Carlos, que é taxista. Me ajudaram muito, amigas minhas, entendeu? Eu recorria e fui. Aí depois eu comecei a vender moto também, que eu tirei a minha moto. A minha moto foi a segunda bis aqui em Areal. Isso há 20 e poucos anos atrás, né? E aí eu fui lá na loja, meu irmão me incentivou, vai lá e pede. Eu levei umas amigas minhas para fazer consórcio. E aí meu irmão disse, você já vende tudo? Vai lá e fala com o rapaz, ele é meu conhecido, com o Léo. Que hoje ele é dono da Yamaha, Três Rios. Eu conversei com ele, ele me deu consórcio para vender. Só que eu não entendia nada, eu não sabia nada de moto, de mecânica, de nada. Aí era tempo de orelhão de fichinha. Olha. Eu ia anotando as dúvidas dos clientes, ligava para poder fechar a venda, né? Hoje está muito bom, hoje temos curso, tudo. Na minha época não tinha. E aí eu fui crescendo nesse ramo de moto, vendendo moto, comissionada, trabalhando com o Léo, né? Ele tinha um ponto de vendas da Honda, depois ele abriu um ponto de vendas, ganhou a concessão da Yamaha, eu passei a vender Yamaha para ele e Honda para Petrópolis, para a antiga Guandu. Aí depois abriu a loja da Honda em Três Rios, eu fiquei só com a Honda, e aí eu fiz 2 eventos grandes aqui em Areal, com a equipe da Honda de manobras radicais. Só fazer um comentário, eu me lembro desses eventos. Era a equipe do Dentinho, né? Isso, a equipe do Dentinho. Era uma coisa de louco a Barateza. Os caras estavam mortal, andavam de uma roda e faziam uns bobs assim, ficava cheio, né? Isso. Era muito legal, né? Isso, E aí, como eu sabia, porque eu já tinha assistido eles em Três Rios, em Miguel Pereira, como era o evento, eu conversei com a prefeitura me ajudou, alguns empresários, porque é um evento caro aqui da cidade. Maria? Na época eu fiz no governo do Felipe, fiz no governo do Laerte. Primeiro Todos os Laerte, dois me ajudaram. O Felipe me ajudou e o Laerte me ajudou. Fizemos o evento na Barateza e eu fui em todas as escolas da região. Em Areal, Pedro do Rio, Posse, divulgando como seria o evento, porque eu tinha preocupação de não ter movimento, das pessoas não alcançarem como era legal o evento. E o meu irmão me ajudou também, o meu irmão de Paraíba do Sul, Canela, ele colocou em várias rádios. Então a gente fechou a Barateza. Ficou muito cheio. Deu muito certo. Os 2 eventos. E isso eu não alcançava à época. Foi isso que deu um boom, porque eu fiquei muito conhecida na região. E aí foi subindo, né? Fui conseguindo vender, aumentou minhas vendas, me divulgou meu nome, né? Aí você abre a loja Guto Aí eu e Bela abro Motos. a loja Guto e Bela Motos, que é ali ao lado da Marluce Veterinária, a loja da Marluce. Me lembro. Eu abro a loja ali. O Guto era bem pequeno.
Ele tinha 12 anos. Sim. E ele trabalhava ali comigo, ele que ficava mais, porque a Belinha era menor, né? E ele me ajudava. Aí eu vendia a moto, aí vendia a Natura também, capacete, alguns acessórios. Fui ficando bem conhecida. Só que o que acontece? Para manter a loja, aluguel e tudo, eu vi que não estava compensando muito. Tá. Foi bom porque fiquei bem conhecida. Eu fechei a loja, a gente optou por ficar só com stand. Porque eu... É o Gutinho aqui? É o Gutinho aí, mostra se você quiser Vou mostrar. Olha que legal essa foto aqui. Esse garotinho aqui é o Gutinho que te ajudava no stand da Barateza. Isso. Caramba. Essa aqui sou eu, também na antiga praça. Maria, antiga praça. Que legal, Maria. Aqui, mostra essa que tá com a igreja. Ah, esse carrinho aqui eu lembro. Entregava a moto em Areal. Isso, é com meu amigo Chuca, Que legal. motorista da Honda. Tomei um café com ele essa semana, com a esposa dele. Aí eu fui, o que eu fazia? Eu pegava a moto aqui e eu saía 7 horas da manhã, chegava aqui 7 da noite. Eu ia para Pedro do Rio, Secretário, saía lá em Paraíba do Sul, passava o dia nas fazendas, distribuindo panfleto com os valores de consórcio, divulgando, porque eu conhecia já algumas pessoas ali da região de Secretário, Fagundes, Cebolas, até porque minha família é dali. E aí eu divulgava nas fazendas, e aí fui vendendo, fui melhorando. Foi quando eu consegui começar a construir a minha casa, esta casa aqui. Essa casa que a gente está gravando. Eu comecei a construir aqui, e aí nesse período as crianças eu tive que passar eles estudaram no Vital Vieira, que eles estudavam, fizeram alfabetização no Machado de Assis. Mas aí, pela dificuldade financeira, eles foram para o Vital Vieira, uma escola muito boa. À época era a dona Glorinha, que era diretora. Eles ficaram lá um tempo, estudaram lá, e aí só mais tarde que eles estudaram um período no IPAI. Mas foi com bolsa, conversei com o diretor do IPAI, era uma quantia irrisória, porque é um colégio caro, e eu conversei, expliquei a minha situação, e aí consegui. E é isso. Aí dali do IPAI, a Isabela fez o 3º ano no centro de Petrópolis, o Guto terminou o ensino à noite no Mariano Procópio, e depois a Bela entrou na UCP. A opção dela, ela queria fazer engenharia civil. À época era um curso muito caro, era quase que inviável, e eu me lembrei disso para te falar agora. A gente foi na UCP em janeiro fazer a matrícula dela. Vou me emocionar. A gente foi fazer a matrícula dela, e assim, eu sempre pensei que eles tinham que fazer dinheiro é consequência, eles tinham que estudar e fazer aquilo que eles gostavam. A Isabela, ela era muito agarrada ao avô, que era construtor civil, né? Então acho que isso influenciou um pouquinho. E aí ela optou pela engenharia civil. Eu recebi a minha comissão, como se fosse hoje, eu me lembro. Fomos lá na UCP, fiz a matrícula dela. Vamos supor que assim, eu recebi R$1.000 de comissão e a matrícula dela foi R$1.000. Quando a gente está descendo as escadas, ela segura na minha mão e fala: mãe, não vai ter como eu estudar. Eu disse: você vai estudar e vai dar certo, a gente vai conseguir, e se não der a gente tranca, depois você volta, né, até me aconselhar, faz FIES e tal. Gente, eu não consigo fazer uma dívida para o futuro, então vai estudar, a gente vamos conseguir. Aí fiz a matrícula dela em janeiro, aí não paguei nada, porque ouça bem, eu peguei a minha comissão, que eu recebi meu salário, e aí água, luz, comida, como é que você faz? Fui tocando o cartão, empurrando no cartão, fevereiro. Quando foi março, nossa, foi uma benção, Deus abençoou. Eu vendi 30 e poucas motos. Eu vendi várias motos seminovas, vendi moto zero, deu um boom, acertei as contas. Aí foi, minha mãe me ajudando um pouquinho, meu irmão de Paraíba também, na mensalidade, porque é muito caro. Claro, sim. E ela foi estudando, logo assim, acho que não tinha nem um ano que ela estava estudando, eu fui fazer uma ficha de financiamento ali na Combrisa, onde tem aqueles prédios na São Ciano. Estava iniciando as obras ali. E ela foi comigo. E chegando lá, a gente conversou no escritório com a Eliana, que trabalhava lá na época. A Belinha falou: pede ela. Aí eu pedi para a Eliana, nisso vem descendo o Léo, que era um arquiteto que eu já conhecia, de Paraíba do Sul, e a gente pediu.
E aí o seu Brizola, que era o dono da obra lá, a pessoa responsável, contrataram ela. Foi o primeiro estágio dela. Olha, que legal. Foi aqui em Areal, ela estava recente, ela tinha pouco tempo, acho que, se eu não me engano, 1 ano de faculdade. Que legal. Ela já entrou estagiando ali, já Uhum. tinha, né, o valor, o estágio. Ali ela ficou 1 ano e pouco. Aí ela quis ir para uma empresa maior, que ela queria aprender, ver a obra do início. Sim. E tal. Ela foi para a Sólido, trabalhou um tempo na Sólido, é uma empresa de engenharia de Petrópolis. Tem uma obra aqui no centro, Tem, né? tem, A obra do centro é Sólido. É isso aí. Trabalhou com a Sólido, foi muito feliz, ela gostava muito, mas ela queria trabalhar em obra, ela ficava mais com o computador, fazendo cálculo. Aí ela saiu um tempo, ficou um tempo em casa, depois ela conseguiu. Aí ela foi, trabalhou com a EG Prática, outra empresa de Petrópolis. Aí dali de estagiária, ela formou e aí ela conseguiu, continuou na obra, terminou o All Suites, que é uma obra ali de Itaipava, em frente ao Shopping Tarrafas. Uhum. Ou seja, ela de estagiária, ela já passou para ela que já tocou o final da obra ali, finalizou a obra ali. E aí é com muito orgulho que aí a empresa mandou ela para Niterói, uma obra do governo federal, orçamento à época, se eu não me engano, um valor de 15 milhões. Nossa. E ela tinha na responsabilidade dela 400 funcionários. Então, assim, quero falando porque hoje, se a gente tem uma secretária de obras, ela foi bem qualificada, ela trabalhou muito e ela vai deixar o melhor dela, com certeza, nas obras aqui de Areal. E tudo começou com os R$1.000 da comissão, né, Maria? Tudo começou com R$1.000. Eu fui rápido, fui contando, mas não foi fácil, foi muito difícil. Eu tive muitas pessoas de Areal que me ajudaram, meus amigos que compravam comigo, as lojas, o comércio ali do centro de Areal, que eu ia final de mês porque eu tinha que bater meta, eu pulei essa parte, a meta. O que acontece? A loja te passa, você vende 15 negócios, o teu salário dobra. Tá. Então eu chegava, às vezes faltava 2, 3 motos para bater meta, chegava no comércio, as pessoas faziam consórcio comigo para me ajudar e tal. Então foi muito, muito trabalho. Não foi fácil não, tá? Mas a gente tem que crer, né, ter fé e que a gente consegue. Acreditar. E acreditar, entendeu? E aí agora falar um pouquinho do Guto, né? Guto. Tô falando só da Isabela. Aí o Guto, ele tinha acho que uns 15 para 16 anos, a gente tinha aberto de novo outra loja de motos ali, onde é a papelaria hoje do Ricardo. Sim. A gente tinha uma loja ali. E um senhor do Rio que tem casa aqui na Julioca, fez um consórcio comigo, saiu a moto, ele veio pegar a moto, ele falou, olha, é muito tempo que eu não ando de moto, era uma moto grande, era XRE 300, quando lançou a XRE, até hoje a Honda fabrica, é uma moto muito vendida, e ele disse, será que, nossa, é muito tempo que eu não ando, aí o Guto vai dizer, eu levo a moto pro senhor em casa. E montou na moto e foi lá para Julioca, só que ele não voltava, aí a minha preocupação, ai meu Deus, caiu com a moto do moço. Quando ele voltou assim, mãe, aquele senhor, ele vacina os índios na Amazônia, ele desce de helicóptero para vacinar os índios. Bem típico do Gutinho, né? E ele disse que se eu estudar, me dedicar aos estudos, ele vai me levar com ele para vacinar os índios, vai me ajudar a comprar uma filmadora, eu vou fazer documentário e tal. Ficou amigo desse senhor, e esse senhor de vez em quando vinha aqui nos fins de semana, levava ele para comer um hambúrguer, uma pizza. Ele começou a ir todo fim de semana para lá, fazia um trabalho lá voluntário. Ele aprendeu a fazer muda de árvores. Desculpa, onde era o lugar? Ali na Julioca. Julioca, tá. Aí ele ia lá para a beirada do rio, reflorestando, ia para algumas fazendas aqui. Fim de semana ele fazia esse trabalho lá. A gente ficou amigo, eu fiquei amiga da esposa do seu Antônio, que é a Jane. E aí, com essa convivência, o Gutinho resolve ir ali no Parque Julioca colher sementes para fazer muda, onde é o Parque Julioca hoje. Sim. E aí ele decide, aí ele precisa entrar na faculdade, mas eu não tinha como, eu já tinha Isabela na faculdade, que eu não teria como colocar ele numa faculdade particular. E aí esse senhor consegue uma bolsa no primeiro ano integral para o Guto. E aí o Guto já trabalhava na Marluce como auxiliar de serviços gerais, e aí ele foi fazer faculdade à noite em Petrópolis, de biologia. E depois, no segundo ano, aí veio uma crise, eu não me lembro que ano que foi,
do governo, uma crise, né? E aí a bolsa ficou só metade. Tá. E aí depois ele perdeu a bolsa, mas aí quando ele perdeu a bolsa, ele já estava fazendo estágio na GEVAP, que era uma agência de meio ambiente, uma agência de meio ambiente em Petrópolis, que foi muito bom para ele. E quando tinha feriado, férias, esse casal mandava ele fazer cursos, pagavam, né, ajudavam ele fazer cursos para ele melhorar a capacitação dele. Que legal. Então, ou seja, ele falava, o seu Antônio dizia assim para mim, o Guto, quando formar, ele vai dar palestra para os professores dele. E antes dele formar, ele já estava dando palestra em Três Rios, Petrópolis, para os professores. Nessa dele estar trabalhando na GEVAP, nessa época, ele foi participar de um congresso de meio ambiente no Rio. E aí escolheram algumas pessoas para mandar para Brasília, o Estado, né? Sim. O Estado mandou ele para Brasília, ele ficou lá umas 2 semanas. Você recorda a idade que ele tinha nessa época? Ele era bem novinho, acho que uns 18 para 19 Sim. anos, uns 18 para 19, por aí. Aí ele veio de lá, ele veio com alguns pôsteres da fauna brasileira embaixo do braço, chegou aqui em casa todo empolgado. Mãe, eu vou fazer um parque na Julioca e essas fotos eu vou colocar lá. A Julioca vai ser um parque, eu tenho que fazer um parque, eu vou fazer projetos e tal, e eu vou conseguir, eu vou vir vereador, eu vou mudar essa cidade. Então foi aí que a ida a Brasília, ele já era uma coisa, porque desde pequeno que eu convivi muito na casa do meu irmão, do Canela, que é vereador em Paraíba. Sim. E ele já se espelhava muito, meu irmão fazia, o pessoal do bairro, algumas pessoas de Paraíba, ajudavam, a gente saía para entregar 2 vezes por semana, à noite, em Paraíba, para entregar sopa nas comunidades carentes. E o Guto ia. E ele via de perto a necessidade, né, nos bairros pobres e tal, as comunidades mais carentes. Então ele cresceu assim, com muito exemplo também do meu irmão. Mas como foi assim, o despertar? Ele chegou e falou assim, mãe, quero ser político. Então, eu acho que aí nessa época que eu morei em frente ao meu irmão, que eu ainda estava casada, ele convivendo, vendo como o meu irmão fazia, isso já foi plantado ali uma sementinha. Tá. A minha família tem várias pessoas, sempre, a minha avó gostava muito de política, a minha avó materna, de Cebolas, morou aqui um tempo aqui perto do ginásio, Dona Mariquinha, minha avó. E eu tenho um primo, que o Zé Boneco, que foi prefeito de Levi, foi vereador em Três Rios. Então, assim, a nossa família tem várias pessoas envolvidas já, que já tem a veia política. E isso aí foi quando ele veio de Brasília. Eu acredito que aí foi um momento que mexeu muito com ele, a ida dele a Brasília também. E ele dizia, porque eu mesma incentivava eles a estudar e sair de Areal, e crescer fora daqui, porque eu achava aqui muito difícil, né? E ele dizia para mim, por que os jovens têm que se formar aqui e sair daqui? Os jovens têm que ficar aqui e mudar a nossa cidade. Areal tem como melhorar, Areal tem que melhorar e tem que ser o turismo. Ele sempre acreditou que seria o turismo. Você como mãe, né? Quando ele falou que queria ser político, qual foi a tua reação, Maria? Não, mais um. Não, então, até o último momento eu disse que não. Eu pedia, implorava ele para não entrar. Ainda bem que ele te ouviu, né, Maria? Que bom que ele não te ouviu. Ele não ouviu, para ele não entrar. Que ele não te ouviu, né? Ele não me ouviu. Eu dizia para ele não entrar, porque eu convivia muito com meu irmão e a política, ela às vezes fere muito a família. Sim. As pessoas às vezes se esquecem que tem um pai, uma mãe. Sim. Por trás, né, do candidato. Sim, claro. Eu acho que esse é um ponto que é necessário a gente falar. Até porque Areal é uma cidade pequena, onde a gente conhece todo mundo, somos todos amigos, e infelizmente, na época da política, divide. E fica, às vezes, as pessoas perdem um pouquinho, né, fere muito, eu acho. Acho que isso aí tem que ser falado. Campanha política é normal, o candidato
falar um do outro, que é concorrente, tudo, Sim. mas eu acho que é preciso um pouco Existe um limite, né, Maria? É preciso haver um limite. Maria, as duas campanhas foram bem distintas, né? Para vereador, foi aquela euforia, né? Gutinho novo, bem articulado, super inteligente, né? Assim, despertou confiança de muita gente na renovação. Sim. Ok, eleito com, acho que foi a maioria dos votos, né? O que acontece? Até eu separei. Olha, como é que uma pessoa em 6 anos não muda, né? Olha, esse aqui é o plano de campanha do Gutinho. Esse aí para vereador. Para vereador. Isso aí é tudo que ele já havia feito como estudante na GEVAP, período que ele estava no SESC. A gente não vai conseguir pegar muita coisa, mas eu vejo aqui, Viveiro da Julioca, Educação, Agricultura, Delegado Estadual, Mapa do Comércio. Caramba, que maneiro. Que legal. Ele trabalhou também no SESC Três Rios. Samuel aqui, gente boa demais. Samuel. Que legal. Samuel tá junto com ele aqui na foto, né? Ele deu aula no SESC Três Rios de Educação Ambiental. E aí ele conseguia trazer muita coisa para cá, para Areal, teatro, cinema, para as escolas. Nesse período ele não era vereador ainda. Então, quando ele veio para vereador, ele já tinha muita coisa que ele já havia feito pelo município. Então, eu pegava esse jornalzinho, sentava ali no ponto do ônibus, mostrava às pessoas tudo que ele havia feito, a importância da gente cuidar do meio ambiente, a importância do reflorestamento, a Fazenda Bom Jardim, que eles já tinham plantado mais de 5 mil mudas lá de árvore, já tinham recuperado 3 nascentes. Então eu falei muito sobre isso, que a gente tem, graças a Deus, a gente olha hoje Areal, já está, né, renascendo os morros aí com bastante árvores, que é necessário, porque a política às vezes não bate muito, isso é uma coisa que não aparece, mas a gente precisa da água, então a gente tem que reflorestar. E ele trabalha nessa área, a Isabela também tem formação nessa área, o TCC dela foi voltado para a área ambiental, né? Foi construções sustentáveis. Agora também caiu do céu, o namorado da Isabela também é ligado à área ambiental. Ótimo. Então, assim, eu tenho um trio hoje, tá lutando aí pela nossa melhor qualidade de vida, né? Maria, então, quando eu disse da diferença das duas campanhas, para vereador foi muito positivo, né? Todo mundo acreditava, né? O Gutinho sempre foi muito inteligente, assim, eu torço muito pro Gutinho, porque eu acho que ele é um cara, assim, de um futuro gigantesco, né? O céu é o limite pro Gutinho. A campanha para prefeito já foi um pouco diferente, um pouco mais pesada. Foi. A gente ouvia muita coisa na rua, né? Troca de farpas, muitas fake news, né? Eu quero que você conte pra gente a sua visão como mãe, né? Como mãe, como isso chegava até você, como você absolvia isso? O que acontece? Eu não tenho Facebook. É opção, não quero, não tenho. E hoje, mais do que nunca, né? Não quero. Eu tinha pensado, porque a campanha política, mesmo para vereador, a campanha política é um desgaste emocional muito grande. Muito grande. Você não dorme nas últimas semanas, é muito tenso, desgasta muito. Como ele já tinha feito um trabalho, já tinha 4 anos de vereador, eu pensei para mim, isso eu nem nunca comentei com eles, é a primeira vez que eu comento assim. Eu pensei que não entraria. Eu falei, eu não vou entrar na campanha tão forte para prefeito, porque ele já tem uma bagagem, ele já tem. Vou trabalhar, mas não como o tanto que eu me desgastei. Mas só que aí, no sábado à noite, era 9 horas da noite, eu estava sozinha em casa, aqui nesse sofá mesmo, eu recebo, uma amiga me manda no WhatsApp uma foto do meu filho. E aquilo me chocou muito. E eu chorei muito. Nossa, eu fiquei aquilo me fez, nossa, me feriu a alma. E eu estava sozinha, ainda bem que ele não estava em casa, nem ele, nem a irmã. E eu fui dormir, rezei, fiz minhas orações e deu 5h30 da manhã, eu levantei. Eu levantei e pedi a Deus. Eu falei, não tenho dinheiro, a nossa campanha sempre foi muito difícil, mas eu tenho amigos. E uma frase que eu carrego para a vida, que é minha, que o dinheiro é importante, mas o ser humano vem em primeiro lugar. Claro. Então eu sempre eu fiz dos clientes amigos, porque com dinheiro, sem dinheiro, eu fazia venda. Então tem pessoas que eu dava 10 cheques
para a pessoa poder ter uma moto que precisava. Tá. Isso eu fazia lá atrás, há 20 anos atrás. Então eu nem sonhava que o meu filho seria um político. Eu passava o meu cartão na entrada, dividia para ajudar pessoas que moravam no Brejal, que moravam na roça. E então eu passei, a partir daquele domingo, eu ia para Baratesa às 6 horas da manhã e voltava às 10 da noite. Eu passei o dia inteiro na rua, passava o dia inteiro, eu ia de casa em casa, falando das propostas do meu filho, de tudo que ele havia feito, o que ele pensava em fazer. Em momento nenhum, eu peguei um celular com uma fake news e mostrei para alguém. Porque isso a gente só sabe quando é com a gente. Sim. Então a dor, né, de um filho foi muito difícil. E para mim, que eu tenho 20 e poucos anos de Praça de Areal, né, todo mundo me conhece, e às vezes, apesar de conhecer pessoas, às vezes que frequentavam a minha casa, me faziam pergunta, mas por quê? Mas seu filho é isso? Seu filho está envolvido em alguma coisa? Então isso é pesado demais. Então eu espero que agora nas próximas campanhas as pessoas diminuem um pouquinho, né? Pensa antes. E na nossa região, a gente acompanha, porque a gente tem amigos na região de São José, Paraíba do Sul, Três Rios, Levi. Não houve uma campanha tão pesada assim. Mas isso me motivou a mostrar o poder que tem uma mãe, né? Não fiz a campanha, né? Não sou eu sozinha. Tem o trabalho dele, um peso enorme, toda a capacidade dele, que já está sendo demonstrada, né? Tem os amigos todos que ajudaram, muitos que vieram até de fora para ajudar. E eu acho que no domingo da eleição, eu fiz as minhas orações de manhã e eu pedi o melhor para o meu filho. Eu não pedi o melhor para o município. Eu pedi o melhor para o meu filho. Claro. Porque talvez perder fosse melhor para ele. Então, eu entendi assim, que vença o melhor. Que vença quem o povo escolheu, né? O mais votado. E isso mexeu muito comigo. A campanha foi muito difícil. A gente tem meu padrasto aqui com quase 90 anos, a minha mãe, que graças a Deus eles não ficaram sabendo. Então foi assim, os últimos 30 dias, a preocupação, porque era Covid também, do meu padrasto saber, passar mal, ir para o hospital. Então foi assim, minha mãe, eles não souberam, eles foram saber disso depois. Isso me abalou muito emocionalmente, isso foi uma coisa que mexeu muito comigo, mas que graças a Deus passou. E a vitória, né, ele conseguiu a vitória, tá aí, tá fazendo o melhor que pode, o melhor para o município. Não é fácil, a gente sabe que é um trabalho árduo, mas tá tendo bons frutos. A gente está vendo as obras, nossa estação, as casinhas que vão ser entregues. Isso é uma coisa que também me deixou muito feliz quando eu soube do retorno das obras. Eu não saía de casa ainda, né, que aí eu já tinha sofrido acidente. Eu fui de cadeira de rodas lá agradecer ao Portinho, senador Portinho, ao deputado André Corrêa e ao Max Lemos, que era o secretário de obras, o secretário de obras. Eu fui agradecer eles pelo retorno, porque eu morei de aluguel, eu sei o quanto é difícil. É verdade. Então eu fiquei muito feliz com o retorno das obras das casinhas, e estou muito feliz e peço a Deus que seja o melhor, que meu filho continue fazendo o melhor pelo município. Eu me lembro, no domingo da eleição, estava todo mundo acompanhando por ação, né? E eu estava gravando para um veículo aqui geral de comunicação, estava gravando, e na hora que deu o resultado, o Tim foi eleito, não, minto, eu estava cobrindo a eleição no comitê do viaduto. Aí deu o resultado que ele tinha ganho, né? Aí teve a carreata na rua e tal. Eu me lembro que eu te entrevistei. Eu lembro, do caminhão, lembro disso, lembro. Você e a Bela, assim, e eu me lembro, assim, a sua reação, o seu semblante, né? Era um misto de felicidade, de acabou, né? Deu tudo certo, né, Maria? Que bom, né, Maria? Eu me lembro, é muito bom lembrar aquela praça Baratesa ali, nossa, tanta gente. E teve mães que vieram me abraçar e falaram assim, Maria, o meu filho vai vencer, o meu filho vai chegar lá, você chegou, seu filho chegou, o meu filho vai vencer, eu tenho fé. Então, assim, a mensagem que eu quero deixar é que não é fácil. Eu às vezes saía daqui de moto,
5h30 da manhã, para levar eles no ponto do ônibus do Gabi, com chuva, com sol. Você tem que apoiar, é preciso estudar. Os jovens têm que estudar. E pensar assim, se eu conseguir, outras mães também conseguem, sabe? Faça por onde que eu te ajudarei, né? A palavra de Deus diz, faça por onde que eu te ajudarei. Então, assim, não foi fácil, que eu contei só um pouquinho. Teve momentos que eu tive vontade de desistir. Não é fácil, mas é só a gente que sabe, a gente... Por isso que hoje você está no História de Sucesso, contando essa história inspiradora, maravilhosa. Maria, Gutinho depois de prefeito eleito, né? Como é que é o Gutinho filho? Assim? Gutinho filho, ele é um filho muito bom, né? Maravilhoso para mim. Ele é como eu, né? Ele não sabe falar não. Então ele para mim é assim, eu peço, Guto, isso pode, mãe, pode sim. Então assim, graças a Deus, eu tô colhendo bons frutos, né? Os dois eu não tem como, tenho que só agradecer a Deus pela permissão de ter voltado depois do meu acidente, de estar aqui com eles e poder estar vivendo esse momento. Eu fico muito feliz pelas conquistas, né, que ele tem conseguido aqui para nossa cidade. Eu imagino, Maria, assim, né, como deve ser o dia a dia de um prefeito, né? Assim, deve chegar várias vezes em casa muito estressado, triste, né? Às vezes alegre, né? Eu costumo brincar com ele, eu chamo ele de Obama às vezes. Obama. É Obama, porque eu falo assim, Obama, se você observar, os 10 anos, vamos dizer, 10 anos, ele envelheceu muito. Aí eu brinco com ele, quando ele chega mal-humorado e tal, eu falo, Obama, olha... Porque é tenso, sim, né? Desgasta muito, ele não para, às vezes as pessoas não acreditam, às vezes ele mora comigo, eu cuido dele, das coisas dele, e ele às vezes das roupas dele, eu gosto de cuidar, e às vezes eu fico às vezes 2 semanas que eu não consigo assim sentar e conversar muito com ele, porque ele chega e sai correndo, sempre, sabe? Mas eu acredito que a partir do ano que vem já vai dar para ficar mais tranquilo, né? Acredito que é muita obra saindo, muita coisa acontecendo. Acho que ano que vem já vai dar mais. Eles vão poder respirar um pouquinho, né? Os dois. Eu confio muito no Gutinho. Não tenho certeza que ele vai fazer um governo muito bom aqui em Real. Já está fazendo. E o Gutinho tem uma coisa que poucos têm, né? O Gutinho ele é muito articulado, assim, na minha opinião, né? Eu acho assim, que ele consegue conversar com qualquer pessoa de igual para igual. Isso eu acho que foi o trabalho comigo na rua. É verdade. Porque eles tinham que estar sempre sorrindo. Até porque você me falou na nossa pré-entrevista que ele fazia as entregas, né, para você. Né? Entregas de Natura, ele vendia moto, fazia venda de consórcio comigo. E eles não podiam ficar mal-humorados. Cliente, você tem que estar bem, sempre rindo. Então eles podiam estar do meu lado ali com fome, querendo vir almoçar, que eles estavam sorrindo para os clientes. Então ele aprendeu a conversar com todo nível de pessoa. Sim. Desde a pessoa mais simples a todo mundo, e tratar todos com igualdade, sabe? Isso é uma coisa que a nossa família, a gente tem muito isso. Eu costumo dizer que a nossa casa é a casa de mineiro. Todo mundo chega, toma café, almoça. Minha mãe criou a gente assim, meus avós eram assim. Então o pão precisa ser repartido, né? Amém. Maria, a gente está chegando na reta final do nosso bate-papo. Eu quero tratar de um assunto agora que, assim, comoveu toda a cidade, né? Muitas pessoas rezaram, oraram por você. Quero saber do acidente, né? Desde a hora que você acordou até a hora que você está entrado no hospital. Como foi aquele dia? Então, o que acontece? Eu vinha de um período que eu sempre trabalhei muito. Eu sempre fui, assim, muito de correr, né? De fazer tudo. E eu tinha 15 dias, 16 dias, na verdade, que eu estava trabalhando meio expediente em Itaipava. Foi agosto de 2021. E eu almocei ali próximo ao Extra. Eu almocei pouquinho, né? Almocei 1/3 do que eu almoço sempre. E montei na moto. Só que eu senti, assim, uma angústia. Eu estava com vontade de chegar em Areal. Tinha 4 dias que eu não via meus filhos. Parecia que tinha 6 meses. Montei na minha motinha, vim. Peguei BR. Quando chegou próximo, na minha cabeça, eu teria batido em frente ao posto de gasolina do Castelo. E eu bati em frente ao Castelo. O que acontece? Foi meio segundo. Eu dei meio que dormi de olho aberto. Foi meio segundo. Quando eu vi o carro, eu bati. E graças a Deus eu caí no meio da pista. Literalmente no meio da pista.
vinha um médico com a esposa de Friburgo. Esse médico parou no meio da rua para me socorrer, arriscou a vida dele, eu estava consciente. Sim. Eu lembro de tudo, da dor, tudo. E aí ele me imobilizou, logo depois chegou o doutor Rodrigo na ambulância da Concer, Sim. também me medicou. Eu fui para Santa Teresa, chegou a Isabela chegou e eu pedi assim, avisa meu filho, não avisa minha filha porque ela não pode ver sangue, porque eu imaginava que eu estava numa poça de sangue pela dor. Tá. E foi tudo interno, as fraturas, eu quebrei tudo, o médico disse que eu era um copinho quebrado, da cintura para baixo. Eu quebrei tudo, mas a Isabela chegou e eu não enxergava, a dor era tanto que eu perdi a visão. E aí eu fui, o doutor Rodrigo chegou, me medicou, me levou. Eu cheguei no Santa Teresa, ela disse quando eu cheguei conversando, mas eu não me lembro porque eu já estava muito medicada. E logo eu fui para o centro cirúrgico, fiz as contenções, que é os parafusos, Tá. né? Coloquei os parafusos e fiquei 6 dias no coma induzido, porque eu tinha muita hemorragia. Eu estava perdendo muito sangue, eu não podia tomar remédio para hemorragia, porque eu corria risco de embolia gordurosa. Sim. É uma gordura que tem dentro dos ossos. Então, isso eu internei na segunda parte da tarde. Na terça, o doutor Marcos Fernandes, que é um médico muito amigo nosso, ele ligou para a Bela e disse que era muito grave a minha situação. Na terça pela manhã. Na terça à tarde, eu tive uma pequena melhora. Na quarta, um pouquinho melhor. E aí estava no coma induzido. E aí, no 6º dia, eu saí do coma. Maria, nesse período, Estava entubada. nesse período de coma induzido, você tem alguma recordação de algum momento? Então, quando eu desentubei, o Guto segurou na minha mão e me perguntou. Eu estava com muita dificuldade para falar. E ele me perguntou, mãe, o que você está sentindo? O que você viu? O que você ouviu? Aí eu, com muita dificuldade, eu disse para ele. Eu falei, eu vi vultos. E eu vi 3 pessoas em oração por mim. Essas 3 pessoas são de Areal. Eu vi a dona fulana, vi a filha dela, que é minha amiga, e falei o nome do senhor que eu vi. Você procura eles e fala com eles que eu vi eles em oração por mim. Porque tinha mais vultos, tinha vultos atrás, sabe? Com a mão assim. E aí você consegue gravar? Eu gravei um áudio, mandei para uma pessoa da família, e dizendo, né, e aí no dia seguinte ele falou, a família estava vindo em oração. E a mãe dessa minha amiga já faleceu. Eu vi ela. E eles estavam vindo em oração, rezando um terço. Ele me disse isso no dia seguinte. E aí eu fui melhorando, e a cada dia, aí daí passou 4 dias, no total 10 dias, né? 6 entubada, 4 dias depois, o Dr. Holix fez, é o ortopedista que me acompanha, né? Que ficou responsável pelas minhas cirurgias, da equipe, né? A equipe dele e ele fez o lado direito. Ele tirou todos os parafusos, colocou as hastes, porque foi muito demorado. Eu entrei para o centro cirúrgico 4 da tarde, saí quase meia-noite. E eu esqueci de falar que quando eu dei entrada no hospital, eu tive 2 paradas cardíacas. Nossa. Então, assim. Que coisa. E aí, com 10 dias eu fiz o lado direito, depois eu fiz o lado esquerdo, mas passou mais uma semana. E graças a Deus, com 17 dias eu vim para casa. Maria, você consegue apontar pra gente quantos parafusos, quantas hastes tem até? Então, eu tenho 2 parafusos no joelho esquerdo aqui, uma haste do lado esquerdo. Sim. Eu tenho 2 parafusos aqui, uma haste, 2 aqui, 2 parafusos, uma haste, uma placa aqui na coxa direita e uma haste aqui. E você, aparentemente, os ossos que calcificou muito rápido, a minha recuperação surpreendeu todos os médicos. E há 20 dias atrás, eu levei uma amiga minha para fazer uma cirurgia de estômago com o Dr. Marcos Fernandes, e ele me disse que os médicos diziam que eu não andava mais. E o Dr. Holix disse que eu iria andar. Amém. Então, abaixo de Deus, as mãos do Dr. Holix são guiadas por Deus. Vou fazer uma brincadeira para descontrair. E as orações, eu tenho que agradecer. Eu tive oração, as orações foi Brasil todo, até fora do Brasil, eu tive oração de todas as religiões. Então, eu tenho que agradecer. Só agradecer. Amém. Que bom, Maria. Que bom. Eu me lembro que na época, né, o Tim tinha meses de mandato, né? 6 meses. 6 meses, né?
Então, assim, eu lembro que todo mundo ficou muito comovido aqui na cidade. As pessoas postavam no Facebook, faziam correntes de oração. E, assim, a gente não tinha muita informação, né? Porque, assim, achei legal da parte da família que não divulgava muito, né, o Estado para proteger, claro, né, vocês, né? A gente ficou muito angustiado. Depois que comecei a ver algumas fotos da recuperação, a gente, né, respirou mais aliviado. Que bom, né? Graças a Deus, durante esse tempo que eu trabalhei, eu fiz muitos amigos, né? E foi isso que me salvou. Amém. Foi isso que me salvou. Foi as orações. Eu tive a permissão de voltar. Quando eu estava consciente, tinha dia que eu rezava e pedia a Nossa Senhora, pedia a Deus 24 horas assim, sabe? Eu preciso voltar, eu tenho que voltar, meus filhos ainda precisam de mim. Graças a Deus eu tive a permissão de voltar. Amém. Voltou e hoje está aqui estrelando o nosso quadro, contando essa história maravilhosa. Maria, muito obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado por receber a gente aqui na sua casa. Né? Casa é um lugar muito sagrado, né? E quando eu decidi voltar com a segunda temporada, eu fui escolhendo as histórias. Aí eu falei assim, poxa, Maria, eu acho que é legal. Não é porque a Maria é mãe do prefeito, não. É porque é a Maria da Ronda. É a Maria eu vendedora. até digo, eu sou a Maria, eu continuo sendo a Maria. Né? Eu continuo sendo. Só com uma nova nomenclatura, mãe do Gutinho prefeito. Era Gutinho, filho de Maria, agora é Maria, mãe de Gutinho. Pois é. E assim, eu tenho como propósito, né, escolher histórias inspiradoras de pessoas do nosso dia a dia. Pessoa que você vai na padaria e esbarra com ela, que você vai no Bramil e esbarra com a pessoa, porque eu acho que isso inspira a gente, né, Maria? Porque assim, para eu trazer aqui o exemplo, o dono de uma rede de supermercados, talvez não inspirar tanto quanto eu vi a tua história, que vendia Natura, que vendia moto. Antes da gente finalizar, eu quero fazer uma lembrança aqui, eu quero dizer que o Guto, muita gente já sabe disso, ele sempre fala isso, ele foi a Portugal com o Coral de Sablier, me lembro. Com 10 anos. Ele retornou agora, no mês passado, depois de 22 anos, ele teve um convite, né? E ele foi a Portugal. E a música faz uma mudança muito grande na vida da criança, disciplina, educa, abre os horizontes, é muito importante, é a base de tudo, é a educação. As crianças precisam ler, precisam estudar, precisam da música. Daqui a alguns anos as famílias vão ver o quanto foi bom todo esse esforço de levar o filho, de trazer o filho, porque vale muito a pena. Maria, a última entrevista do quadro, que foi a primeira entrevista da nova temporada, eu fiz com o Lilinho, treinador lá do Gabi, né? E a gente falava sobre isso, né? A importância que os pais têm de levar as crianças para o treino, esperar, participar, e como esse trabalho social ajuda, né, as crianças. No caso do Gutinho, né? O Gutinho fazia parte do coral. Lembra uma época, sempre que o Gutinho me vê, ele fala isso comigo, né? Ele toca nesse assunto, né? Porque quando eu trabalhava numa rádio Carol, o Gutinho era muito novo, tinha lá 12, 13 anos. Ele ia pra rádio. O Gutinho sempre gostou de comunicação, né? Sempre gostou, né? Aí eu colocava ele lá pra mexer no equipamento e tal, né? Assim, meio que fazendo estágio lá na rádio, né? A gente sempre brinca, toca nesse assunto, né? E eu tenho certeza que o sucesso dos dois, né? Hoje a Isabela como secretária, o Gutinho como prefeito, vem muito de você. Ah, obrigada. Muito de você que lá atrás não desanimou, Maria. Porque assim, seria muito cômodo você pegar e dar uma educação qualquer, né? Dar uma roupa qualquer e não incentivar em nada. E ser mais uma, né? Mas você quis fazer diferente. Sim, e que inspire muitas mulheres, que inspire. O Guto recentemente fez uma doação de 4 caixas enormes de livros, o centro de referência da criança ali na Fonsina. Então, que as mães incentivem muito, é muito necessário ler, ver bons filmes, isso ajuda muito. Toda essa desenvoltura que o Guto tem hoje, que a Isabela tem, vem dos livros, vem da educação, né? É muito importante, a gente tem que abrir mão um tempo da gente, esquecer um pouquinho da gente, das nossas vaidades, e se dedicar um pouco, que com certeza você vai colher bons frutos. Amém. Maria, o nosso bate-papo está sendo gravado hoje e ele vai ao ar no dia 25 de dezembro. Então, hoje é 25 de dezembro, né? O dia da exibição. Quero que você, para encerrar nosso bate-papo, que você deixe uma mensagem de Natal para todo mundo, Jareal. Eu desejo tudo de melhor para
todas as famílias arealenses. Desejo muita paz, saúde, harmonia. Desejo que 2023 venha cheio de alegrias e que a gente prospere muito, que seja um ano abençoado. A gente passou anos difíceis aí com a pandemia, né? E que nossa cidade venha a sorrir. Todos aqui venham a compartilhar desse momento ímpar que nós estamos vivendo. Amém. Amém. Hoje foi a história da Maria e amanhã será a sua história inspiradora aqui de Areal. Maria, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite, receber a gente na sua casa. Dividir com mais pessoas, né, a nossa história. Amém. Que vire um filme, que vire um best-seller, que vire uma série Netflix, porque a história é boa. Agradecer também a Roberta, que veio aqui me ajudar, a nossa cinegrafista. E Deus abençoe tua família é linda. E que tomara que essa história inspire muita gente. Feliz Natal para todos vocês. Feliz Natal para todos. Obrigado.